Bom, pessoal, vamos continuar. Vamos projetar aquela folha que mostra a última semana de Jesus. Esse não tem número de... Não... Isso. Bom, pessoal, eu só vou ler rapidamente, só para chamar a atenção de uma ou duas coisas. O que parece, isso aqui aparentemente é o que houve na última semana, de domingo a domingo, na semana que ele foi morto. Não é? Como nós vimos, ele aparece em Betânia, né? Ele estava em Betânia, né, na casa de Lázaro. Betfagé era um lugarejo entre Betânia e Jerusalém. Nesses 3 quilômetros aí tinha esse lugarejo. Ele mandou os discípulos buscarem a jumenta, não é? Em Jerusalém, naquela chegada dele, a multidão espalhou os ramos lá. Nessa chegada é que, quando ele viu a cidade, ele chorou, porque a cidade não aproveitou a oportunidade dela, né? Daí volta para Betânia. Segunda-feira, está em Betânia, amaldiçoa a figueira, vocês conhecem a história, vai para Jerusalém, aí outra vez ele purifica o templo. Uma foi logo no começo, lá que nós vimos, logo no início, quando ele foi para lá, encontrou com o Nicodemos, daí volta para Betânia. Na terça-feira ele está em Betânia, depois Jerusalém, responde a questionamentos, aí aquele dai a César do que é de César, Deus que é Deus, é nessa conversa, a oferta da viúva pobre. Ele sai e vai para o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras era nessa região a leste de Jerusalém, né? Saindo de Jerusalém para vocês, indo para este lado aqui, logo que sai de Jerusalém tem um ribeiro muito pequenininho chamado Cedron. É o Vale do Cedron, o ribeiro do Cedron que tem ali. Jerusalém, que é o Vale do Cedron, daí começa o Monte das Oliveiras, que é onde ficava o Getsemane, o Jardim de Getsemane. Alguns chamam de Jardim das Oliveiras mesmo, e logo depois, um pouco depois, vinha Betânia, né? Lá ele fala sobre o seu futuro, tem uma série de esclarecimentos, no livrinho explica aí. Aqui em Betânia, quando ele volta, é ungido por Maria na casa de Simão o leproso, essa Maria, irmã de Marta e de Lázaro, né? Não tem nada a ver com aquela unção lá em Cafarnaum por uma pecadora lá em cima, né? Aqui eu coloquei que em Jerusalém, não que Jesus foi para lá, mas o que estava acontecendo, Judas Iscariotes combina a traição. Eu não consegui descobrir se alguns colocam como sendo na quarta-feira. E alguns acham que foi na terça, como já havia escurecido, já era contado quarta-feira. Então não sabe exatamente quando foi, sabe-se que à noite ele foi falar com esse pessoal. Então eu coloquei aqui na terça-feira, que seria já à noite, talvez a quarta. A Bíblia não fala nada sobre a quarta-feira, por isso que eu falei aqui, provavelmente em oração, porque na quinta é que ele iria enfrentar aquela situação toda. Em Betânia, ele manda Pedro e João preparar a Páscoa. Os irmãos conhecem os episódios. Ali em Jerusalém, todos esses episódios que eu só listei, ele lava os pés dos discípulos, fala quem vai ser o traidor, institui a ceia, diz que todos vão abandoná-lo, não é? Pedro diz que não, e todos os outros dizem que não, mas ele diz que sim. E faz uma mensagem, aquela que está em João 17, não é? A última palavra que ele fala com os discípulos, faz a oração, aliás, antes, João 17 é a oração sacerdotal. Já começa lá no 13, 14, principalmente 15, né? No Getsemane, aí nesse Monte das Oliveiras, ele se retira com Pedro, Tiago e João para orar, os irmãos lembram. Ele é preso aí que o Pedro corta a orelha do Malco, né, que era servo do sumo sacerdote, e Pedro e Jesus cura, etc. Na sexta-feira, então, na quinta o que aconteceu? Ele foi para Jerusalém, daí ele não saiu mais, ele fez tudo isso,
comeu a Páscoa com os discípulos, orou, ensinou, etc. Diz que ia ser traído, tudo, e é preso na quinta à noite. Na sexta-feira, primeira coisa, na sexta, logo cedo, eles falam logo cedo, na verdade, isso seria ainda durante a noite. Ele foi, porque o cedo para eles, quando começava a escurecer, já era outro dia. Então, já era sexta-feira. Ainda durante a noite, ele foi levado à presença de Anás. Anás era sogro de Caifás, né? O Caifás era o sumo sacerdote que os romanos colocaram no cargo. Mas antes do Caifás era o Anás. E para os judeus esse era um cargo vitalício. Ele deveria ter continuado, embora os romanos tenham colocado Caifás. Então ele era uma autoridade ainda, né? Levaram para Anás, né? Nessa ocasião, o episódio da negação de Pedro por 3 vezes, depois ele foi à presença do outro sumo sacerdote oficial, que era o Caifás, e depois ele foi condenado pelo Sinédrio. Isso já seria de madrugada, né? Nesse ínterim, Judas se mata, se suicida aí nessa ocasião. Pela manhã, ele é levado perante Pilatos. Pilatos manda para Herodes. Que Herodes era esse aí? Herodes Antipas, que era na época de Jesus Cristo. E depois ele vai novamente para Pilatos. Os autores costumam chamar atenção para isso, talvez só para uniformizar. Ele compareceu 3 vezes perante as autoridades do povo dele, dos judeus. Anás, Caifás e depois o Sinédrio reunido. Os 3 acharam que ele deveria ser morto, que ele merecia a morte. E ele foi 3 vezes perante autoridades romanas. Primeiro Pilatos, que mandou para o Herodes, que devolveu para Pilatos. 2 vezes perante Pilatos, 1 vez perante Herodes, e as autoridades romanas sempre achavam que ele era inocente e não viam motivo para condenar. Os 3 do povo dele, sim, as 3 vezes que foi julgado, e as 3 vezes que foi julgado pelos romanos, não. Aí Pilatos, aquela atitude de lavar as mãos, etc. Olha aqui, acha-se que foi em torno de 6 da manhã, não é? Pilatos lava as mãos, solta o Barrabás e entrega Jesus. Tal. Daí aparece o episódio de Simão, de Cirene, forçado a carregar a cruz. Tal. Tendo chegado lá ao Gólgota, aí fica bem claro, ele foi crucificado às 9 horas da manhã. Né? Deve ter sido entregue em torno das 6, às 9 ele foi crucificado, botaram a placa lá em cima, etc. Depois os soldados repartem as vestes, os irmãos lembram, um dos ladrões se arrependem. Trevas sobre a terra de meio-dia às 3 da tarde. Ele foi crucificado às 9, a meio-dia começaram as trevas até às 3 da tarde. Aí ele pede para o João cuidar da mãe dele, os irmãos lembram, né? Clama, Deus meu, por que me desamparaste? E morre às 3 da tarde. Depois, as pernas dos ladrões são quebradas, os irmãos lembram, né? Quebravam as pernas exatamente, não só pela dor, mas daí eles não tinham mais jeito de se apoiar e morriam de asfixia em pouco tempo, porque ficavam totalmente pendurados e morriam de asfixia, porque eles precisavam tirar da cruz antes do escurecer, porque já ia ser sábado quando escurecesse, né? Ele morre às 3 da tarde, as pernas são quebradas. José de Arimateia pede o corpo a Pilatos. José de Arimateia, certamente, ele era fariseu, quase com certeza fariseu, e era um homem de influência, porque não era qualquer um que podia chegar e conversar com o Pilatos, né? Assim como nós não podemos ir conversar com uma autoridade à toa. Ele tinha que ter condições disso, né? E daí ele e o Nicodemos sepultam. Aí vocês... Aqui... então... terminou aí. José de Arimateia e Nicodemos sepultam.
Vamos ver a continuação no sábado? Isso. Aí é selada a pedra, e no livro eu explico como é que elas selavam a pedra, etc., né? Esses episódios do domingo são extremamente difíceis de colocar na ordem. Aparentemente seria isso que está aqui. Um anjo remove a pedra da entrada do sepulcro. Isso a Bíblia diz textualmente. Os guardas viram isso, ficaram amedrontados, fugiram e alertaram os sacerdotes sobre isso e foram orientados a mentir. E o que eles falaram? Enquanto nós dormíamos, os discípulos vieram e levaram o corpo. Né? Essa história é difícil de acreditar. Né? Por quê? Se eles estavam dormindo, como é que eles viram quem pegou o corpo? Né? E se estavam acordados, por que não impediram? Porque eles estavam lá exatamente para isso. Né? Então é uma história fantasiosa, mas era o que ficou sendo falado. Né? Aí diz o nome daquelas mulheres: Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e João, Salomé e Joana, vão até o sepulcro, né? E depois elas vão avisar Pedro e João que vão até o sepulcro. Aparentemente, elas também vão. Aí então Jesus aparece a Maria Madalena, a primeira pessoa a vê-lo ressuscitado, e aparece às outras mulheres. Depois, já em Jerusalém, ele aparece a Pedro. No caminho de Emaús, ele aparece a 2 discípulos. E depois aparece aos 11 discípulos reunidos com as portas fechadas. Os irmãos lembram daquele episódio? Tomé não estava lá, só se eu ouvir e mexer no seu lado ou na mão, daí eu vou acreditar. E no domingo seguinte, uma semana depois, ele aparece de novo, estando o Tomé junto com eles. Né? Só para lembrar, a Bíblia ainda fala, depois dessa semana aqui, ele ainda ficou durante 40 dias, estão lembrados, isso nós já vimos, né? Durante 40 dias ficou aparecendo ainda a esses discípulos, dando instruções. Daí ele ascendeu ao céu, 10 dias depois foi Pentecostes, lembra? Pentecostes 50 dias depois da Páscoa, que ele tinha morrido aqui na Páscoa, né? Além disso que nós vimos, ele chegou a aparecer a 7 discípulos. Aqui em João cita Pedro, Tomé, Natanael, Tiago e João. Claro que ele não cita Tiago e João, ele fala os filhos de Zebedeu, porque ele não fala no nome dele, né? Mas são esses 5 e mais 2 que não são mencionados. Em João 21, de 1 a 14, fala quando ele apareceu. Aí ele interrogou Pedro: se tu me amas, Pedro, aquelas 3 vezes, né? Vocês lembram? Apareceu também a mais de 500 discípulos. Isso é mencionado em 1 Coríntios 15, que ele apareceu a mais de 500 discípulos. E depois apareceu também ao Saulo, ou Paulo. Né? Basicamente é isso que nós vimos da história de Jesus Cristo. Né? Claro que é só ir acompanhando pela Bíblia e por ali. Eu acho que os irmãos vão poder ter uma boa ideia do que aconteceu. Aparentemente, todos os discípulos, os apóstolos, né, eram galileus, com exceção de Judas Iscariotes. Né? O Judas Iscariotes, pelo nome dele, acha-se que ele nasceu em Queriote. É mais para o sul, perto de Hebrom. Né? Porque o nome Iscariotes quer dizer homem de Queriote. Né? Homem é Ish. Né? É interessante que esse Ish, eu acho que eu chamo a atenção no livro, não sei se é esse ou é no outro que eu estou fazendo. Lá em Gênesis, a gente vê aquela expressão: ela será chamada varoa por quanto do varão foi tomada. Né? Se vocês pegarem a NVI e várias outras, ela será chamada mulher porque do homem foi tomada. Fica sem sentido. A NVI explica porque no hebraico Ish quer dizer homem, Isha quer dizer mulher. Então, ela será chamada Isha
por quanto foi tomada do Ish, né? Aí fica com sentido. Ish Keriot, Iscariotes, o homem de Keriot. É muito comum isso de a pessoa ter o nome do lugar que veio até hoje. Quando eu vim de São Paulo, do interior, fui para São Paulo, cheguei no colégio, meu irmão já tinha ido há 2 anos, o apelido dele era Rancharia, que era a cidade onde a gente veio. Eu conheço um indivíduo que até pouco tempo chamava de Mossoró, porque é lá do Rio Grande do Norte. Então falar que o indivíduo era de Queriotes, só que eles usavam essa expressão, homem de Queriote. Aquele negócio não tinha sobrenome, né, em geral. Nós vamos ver agora, talvez até termine na primeira parte, na semana que vem, não sei, vai depender Os irmãos não têm feito muitas perguntas também, né? Aliás, acho que nenhuma, né? Então posso classificar com poucas, né? Nenhuma pergunta. Mas se quiserem perguntar, não que eu vá responder, mas pelo menos perguntar, vocês podem. Nós vamos passar agora para a parte do início da igreja. Já lemos em Atos, Jesus Cristo morreu no ano 30, aqueles 40 dias apareceu, depois Pentecostes, tudo isso foi no ano 30. Pode haver uma pequena variação, que não dá para ter certeza absoluta. E aí, é considerado, quando o Espírito Santo é derramado ali, no Pentecostes, o início da igreja, o início, vamos dizer, formal, né, da igreja. Vamos vamos ver a figura 28, só para lembrar, antes de nós vermos isso aqui, no comecinho de Atos, os irmãos acho que lembram daquele comecinho de Atos, né? Houve a ascensão, Jesus Cristo falando que eles iam ser testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Você lembra, teve aquele escolha de um possível substituto, vamos dizer, para o Judas Iscariotes, mas nunca mais o Matias é mencionado, né? Mas é um episódio que está registrado. Depois houve aquele sermão do Pedro, os irmãos lembram, eles foram presos, Pedro e João. Teve episódio ali, depois eles saíram de curar um coxo, um paralítico de nascimento, também houve um movimento, as autoridades mandaram prender. Quando mandaram prender, tem aquela palavra do Gamaliel, não sei se lembram. Isso é colocado, nós vimos ali, por fontes extra-bíblicas, no ano 32, quer dizer, esse episódio depois aconteceu nesse período, provavelmente ainda um pouco antes, aquele episódio do Ananias e Safira, deve ter sido tudo por ali, 31, 32, depois de Cristo, né? Depois que a gente vê esse episódio do Gamaliel, tudo, nós vemos que houve aquele problema da distribuição entre os discípulos, distribuição vamos dizer, da ceia ali, houve aquela murmuração, então escolheram os diáconos, 7 diáconos, né? E nós vemos que um deles, que era Estevão, isso já vai ser no capítulo 7, ele faz uma defesa aquela pregação dele, e no finalzinho do capítulo 7 ele é apedrejado. No versículo 8:1 fala que houve uma perseguição, isso por parte dos judeus. Lembram, Pedro e João já tinham sido presos 2 vezes. Se não fosse o Gamaliel, talvez a coisa ficasse mais grave. Ele que falou, não, isso aí se for coisa de homem, isso aí vai passar, pode deixar, não tem problema, né? Os irmãos lembram disso daí? Quando começou essa perseguição por parte dos judeus em Atos 8:1, os discípulos todos se espalharam. Ali fala, com exceção dos apóstolos, eles se espalharam. Então aí vem o caso de Filipe, que foi para Samaria. Antes de falar no Filipe, eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto aqui. Em Pentecostes houve as pessoas ouviram os discípulos todos falando em outras línguas, né?
Os estudiosos acham que eram os 120, não só os 12. A Bíblia não dá margem para achar que eram 11 e 12 falando, mas todos os discípulos, né? Falavam. Claro que alguns pregavam, outros não pregavam, mas podia ter mais gente falando em outras línguas. E é interessante que quando a gente vai lendo assim rápido Atos, dá a impressão que houve uma porção de episódios em que as pessoas falavam em línguas, se convertiam, falavam em línguas, se convertiam, falavam em línguas, mas na verdade não. Fora esse episódio de Pentecostes, Atos só mais 2 vezes fala que eles falaram em línguas. Só 2, fora esse episódio. Existe um outro episódio em que quase certamente também falaram em línguas, embora Atos não fale. Então, fora o episódio de Pentecostes, só 3 vezes, uma supostamente, mas eu acho que quase certamente, que é esse caso aí, por isso que eu estava lembrando, falaram em línguas. E é interessante que a primeira vez que falaram em línguas, e lembram que eram, ali em Pentecostes ficou bem claro, eram línguas compreensíveis, né? Cada um ouve das maravilhas de Deus na sua própria língua. Não era uma língua que ninguém entendia. Cada um entendia na sua própria língua, porque tinha gente de uma porção de lugares. É só ler ali, em Atos fala de uma quantidade enorme de lugares, né? Que eles iam desses lugares todos exatamente por causa da festa de Pentecostes, que eles estavam lá, né? É que a gente relaciona Pentecostes com falar em línguas. Antes não. Tinha festa de Pentecostes que ninguém falava em língua durante anos, né? E nessa é que eles falaram. A primeira vez, então, teve o episódio de Pentecostes, mais 3. Este caso aqui, em que Filipe foi lá para Samaria, lá ele começou a pregar, foi bem recebido tudo, né? Como o pessoal recebeu bem o Evangelho, ele avisou a igreja lá em Jerusalém, e Pedro e João foram para lá também, né? Então, na verdade, ele saiu daqui e foi para Samaria. E o Pedro e João também foram para lá. Quando Pedro e João estavam lá, eles impunham as mãos, e aquele tal de Simão, o mago que aparece ali, ele queria dar dinheiro ali para o Pedro e para o João, para que quando ele impusesse as mãos, eles também falassem. E é interessante que fala, Simão, quando viu que eles recebiam o Espírito Santo, se fala, quando viu, é que tinha alguma manifestação visível, né? Então, imagina-se que seja o falar em línguas, né? Imagina-se que, embora não cite, provavelmente eles falavam em línguas. Daí que vem a palavra simonia, né, desse Simão. Simonia é você vender coisas sagradas ou bênçãos, querer vender por dinheiro. Aliás, é comum hoje em dia, né? Traz bastante dinheiro que vocês vão ser abençoados, né? Isso é o que a gente ouve. Simonia vem desse Simão aí, né? Aí, depois que houve, o Pedro e o João pregaram aí, tudo, já começaram a se converter. Daí ele recebe uma ordem para ir aqui no caminho que leva de Jerusalém até Gaza. E aqui ele encontrou quem? O oficial de Candace, rainha dos etíopes, né? Aí ele encontrou, o oficial estava lendo em voz alta. Naquela época era comum que o pessoal lesse em voz alta. Até hoje, o pessoal que quer decorar as coisas é comum que se leia em voz alta. Aí era um sinal também de respeito. Eu vou ler a palavra em voz alta. Não é que eu estou lendo e depois começo a pensar outra coisa, eu estou lendo em voz alta, né? E ele ouviu o trecho de Isaías, foi lá, explicou, foi batizado, etc. Só um detalhe, Candace não é o nome da rainha, Candace é o título. Era um título das rainhas da Etiópia. Assim como eles falam, o faraó. O faraó é um título do rei do Egito, né? Mas não quer dizer que faraó é o nome do indivíduo. Candace não é o nome da rainha, era o título. Eu até coloco o nome da rainha ali, que se supõe que seja por causa da época, né? Depois que houve esse episódio aqui com o oficial, daí ele apareceu aqui em Azoto, o
o Filipe apareceu em Azoto e diz que ele foi costeando até chegar a Cesareia. Aqui vai falar, tem um resuminho aqui, né? Vai indo aqui, e Pedro e João foram para lá, etc. Depois disso, o anjo orienta Filipe o caminho que dá de Jerusalém até Gaza, encontro com o oficial de Candace. Depois ele se encontra em Azoto e vai subindo na cidade da costa até Cesareia, né? Eu estou citando esse aí, que é uma das viagens que são citadas em Atos. E depois fala sobre Pedro. Pedro provavelmente viajou bastante. A gente vai ver depois nas próprias cartas em que ele cita lugares lá da Ásia, né? Que ele está mandando para os indivíduos ir lá, né? Aos da dispersão que estão aqui. É possível que ele tenha estado lá, mas na Bíblia não fala quase nada. Vamos ver na figura 29 agora. Aqui, Jerusalém, quando o Filipe foi para lá e viu que o evangelho estava sendo bem recebido, Pedro e João foram até Samaria, mas depois voltaram. Daí, aqui vai falando que ele foi para Lida, aqui cita Lida, Enéas, em Jope, Tabita, ou só que são os nomes que são citados na Bíblia, né? Aqui, ele está em Jerusalém, vem para Lida, curou esse paralítico, que chamava Enéas, daí ele foi para Jope, ficou aqui em Jope, aí, na verdade, no coleiro, ressuscitou essa Tabita, ou Dorcas, que o nome quer dizer a mesma coisa, aí no livrinho explica aí, aqui em Jope. Quando ele estava em Jope, aqui em Cesareia, o centurião Cornélio teve aquela visão, mandou os serviçais junto com um soldado até Jope para procurar o Pedro, e o Pedro também teve a visão aqui. O Pedro foi junto com mais 6 irmãos até Cesareia. Aqueles 3 que vieram de lá, e o Pedro e mais 6 foram. É interessante esse aspecto, porque sempre que o pessoal ia fazer um trabalho no Evangelho, raramente ia sozinho. Sempre estavam em 2 ou estavam em mais. Ali, ele foi procurar o Pedro, mas o Pedro não foi sozinho, mais 6 foram com ele. Ali em Atos diz que foram 6, né? Então aqui ele veio aqui para Cesareia. Aqui ele pregou o Evangelho, estava lá o centurião e os outros familiares e amigos, ele pregou. Aí sim fala que eles falaram em línguas, né? Tanto que o Pedro, depois, ele tem que se explicar aqui, quando ele voltou para Jerusalém, ele teve que se explicar por que ele entrou na casa dos gentios. Daí ele fala, aconteceu isso, e é interessante que ele relaciona esse episódio com o que aconteceu lá em Pentecostes. Ele fala o seguinte, como é que o Espírito Santo foi dado para eles? Assim como a nós, no princípio. Ele compara os 2 fenômenos, né? Então, aí, outra vez que fala em línguas. Então, falaram em Pentecostes, línguas, quase certamente em Samaria, embora não mencione línguas, mas muito provavelmente falaram, e aí falaram de novo, 3 vezes. A outra vez, nós vamos ver, isso já vai ser na segunda viagem missionária de Paulo, que ele chega e encontra 12 homens que tinham sido batizados no batismo de João. Eles falam, nós nem mesmo ouvimos falar que existe o Espírito Santo. E aí eles foram batizados, Paulo impôs as mãos e eles falaram em línguas. Então são esses 3 episódios, um que é suposto, mas eu acho que está certo, e mais esses 2, além de Pentecostes. Não é toda hora que falavam em línguas. Aquele episódio em Pentecostes foi no ano 30, né? Aquele episódio em Samaria, que nós vimos no caso de Filipe,
35 ou 36, porque o Estevão foi morto em 35, e depois disso é que houve a perseguição, então daí é que ele se dispersou e foi para lá. O caso aqui em Cesareia, provavelmente entre 38 e 41. Por que se acha isso? Eu não sei que figura, esse Herodes Agripa I, ele reinou de 41 a 44. E os historiadores dizem que durante o período de Herodes Agripa I, não existiam guarnições romanas ali na Judéia. Então, de 41 a 44, não. Então, provavelmente, Pedro foi lá, e tinha um centurião, tinha guarnição romana, então foi antes de 41. Tem uma figura aqui, figura 12, dá para dar uma mostradinha? Se vocês olharem aqui embaixo, olha aqui, ó, Herodes Agripa, de 41 a 44. Se nesse período não tinha nada, muito provavelmente foi antes. E nós vamos ver por quê ali, antes disso aqui. Então, a primeira vez que nós vamos falar em línguas em Pentecostes foi no ano 30. A segunda, 35, 36. A outra talvez 40, 41. A outra vai ser só 51, 52, quando Paulo fala. Então, nesse espaço de mais de 20 anos, do 30 até 51, 52, da primeira vez até a quarta que falam em línguas. Então, não é toda hora que se falava em línguas. Alguns colocam que, basicamente, tentam relacionar isso com, vocês vão pregar o evangelho em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Né? Então fala que começa pelos judeus ali em Pentecostes, depois Samaria, que o Filipe vai lá, depois vai para os gentios, quando pega o Cornélio ali em Cesareia, e depois tem um outro tipo de pessoas que já estavam na igreja, são chamados de discípulos, mas que nem ouviram falar no Espírito Santo. Hoje, para nós temos a Bíblia e fica claro, mas no começo, quando o Evangelho estava sendo pregado, ele não era pregado totalmente. Tanto que o Apolo, que aliás, foi o Apolo que pregou e falava que ele era eloquente nas Escrituras, pregava, falava bem, mas ele só conhecia o batismo do Espírito, ele não conhecia o batismo do Espírito Santo. Ele só conhecia o batismo de João. Então, alguns argumentam que falar em línguas é uma coisa que é para ser até hoje, alguns argumentam que houve alguns episódios na igreja quando o evangelho chegava a determinados grupos, aos judeus, aos samaritanos, aos gentios, ou mesmo grupos na igreja que ainda não conheciam o evangelho. Só nessas ocasiões. Eu não estou tomando partido, só estou colocando as posições para não ficar discutindo falar em línguas aqui, né? Então, vamos abrir agora na figura 30. Aí, a figura 30, eu dividi isso em duas figuras para ficar mais claro. A 30 e a 31, se vocês observarem, a 30 vai, como está falando ali, de 30 a 50, entre a ascensão de Jesus e o concílio de Jerusalém. Passa para 31 agora. A 31 vai do concílio de Jerusalém até a destruição de Jerusalém por Tito no ano 70. Não é? Então, a figura, pode voltar, a figura 30 vai do ano 30 ao ano 50 e a figura 31 vai do ano 50 ao ano 70. Certo? Só para lembrar que está em duas figuras, mas é uma só, no fundo. Né? Só para a gente ir recordando, pessoal, acho que vale a pena a gente recordar. Pentecostes, aqui ano 30, Ascensão, isso aqui te lembra, né? Provavelmente Ananias e Safira, episódio aqui, antes do Gamaliel, que foi em 32.
Aqui em 35 nós temos a morte de Estevão e conversão de Saulo. Antes disso, a instituição dos diáconos. Aqui houve episódio de línguas e depois, aqui um pouco depois que o Filipe foi para Samaria também, né? Aqui vem, só coloquei aqui viagens de Filipe, 35, 36, por aí, né? Primeira visita de Paulo a Jerusalém. Lembro que ele fala lá em Gálatas. 3 anos depois, ele se converteu em 35, em torno disso aqui, 38, ele foi a Jerusalém, só encontrou Pedro e Tiago, irmão do Senhor. Isso é citado em Gálatas 1, nós lemos aqui, eu não vou ler de novo, né? Aqui, daí, acha-se que as viagens de Pedro foram por aqui, Cornélio em torno de 40, porque de 41 até 44 estava governando o Agripa I, e nessa época não existiam guarnições romanas lá, e o Cornélio estava aqui, provavelmente foi nesse período aqui. O Ágabo logo depois predisse aquele período de fome, que na verdade veio ocorrer mais ou menos nessa época aqui. Vamos lembrar que Atos 12 fala da morte de Tiago, irmão de João, que era um dos apóstolos. Quando fala dos filhos de Zebedeu, era o Tiago e o João. E fala no finzinho do capítulo na morte de Herodes Agripa I. Morte de Herodes Agripa I foi em 44, um pouquinho antes, morte de Tiago, pode ser por aqui também, né? E a prisão de Pedro, isso é Atos 12, né? Vocês lembram, Atos vai de 30 até 62, né? Aqui que eu estou indo só de 30 até 50, né? A segunda visita de Paulo a Jerusalém, ele fala 14 anos depois. 3 anos depois, ele se converteu aqui, 3 anos, a outra 14 anos depois. E nessa ocasião, ele e Barnabé levaram ajuda exatamente por causa da fome predita por Ágabo. Ficaram pouco tempo em Jerusalém, mas depois voltaram para Antioquia. Acha-se que nessa época que eles voltou para Antioquia, o Pedro esteve lá em Antioquia, tanto que em Gálatas é citado, também em Gálatas 2, eu resisti a Pedro na cara porque ele se comportou mal. Lembra esse puxão de orelha que o Paulo deu publicamente no Pedro? Ele fala, quando o Pedro veio para Antioquia, eu falei isso para ele, né? Então, provavelmente foi nessa época que uma das ideias de por que foi isso, logo depois, antes do Concílio de Jerusalém, teve a primeira viagem missionária. Logo que eles voltam da primeira viagem missionária, provavelmente no ano 50, por aí, é que Paulo escreve Gálatas. E Gálatas já menciona o puxão de orelha que Paulo deu em Pedro, né? Gálatas é escrito aqui, logo, não na primeira viagem, é escrito de Antioquia, Gálatas foi escrito. Eles saíram de Antioquia, nós vamos ver a primeira viagem de Paulo, daqui a pouco, saíram de Antioquia, fizeram aquela volta toda, voltaram para Antioquia. Quando eles chegaram, daí que ele escreveu Gálatas, porque tinham ido alguns judeus para lá e falaram que eles tinham que se circuncidar, guardar a lei, aquela conversa toda. Ele tinha vindo de lá, eles logo escreveram uma carta, não é assim. Ainda ele fala, estou admirado que vocês mudaram de ideia tão depressa, né? Ele tinha acabado de fazer o quê? 1 ano, talvez, que ele tivesse dito aquilo para eles, ele já tinha... então ele escreveu essa carta. Eu gostaria de chamar a atenção, só tem coisas que aconteceram e que Atos não menciona, e algumas que menciona e são complementadas nas cartas. Vamos abrir em 2 Coríntios, só como curiosidade, 2 Coríntios 11, finzinho do capítulo 11, eu gostaria de Paulo vem contando o que aconteceu por ele fala de uma porção de coisa que aconteceu, das dificuldades que ele passou no capítulo 11, ele fala, 2 Coríntios, no 11:32, em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos damascenos para me prender, mas num cesso me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos.
Isso aí aconteceu aqui quando ele saiu de Damasco. Ele fugiu. Esse rei Aretas, aliás, em Atos fala que eles baixaram, aqui fala através de uma janela, a muralha, foi à noite, eles baixaram Paulo à noite. Ele está contando. Esse rei Aretas, ele era um rei árabe, né? E que nomeou, era um preposto, um nomeado, um escolhido por ele que tomava conta ali de Damasco. E esse camarada mandou cercar, exatamente porque os judeus queriam pegar o Paulo e ele queria agradar os judeus, mandou cercar e mandaram descer por um cesto. Só como curiosidade, esse rei Aretas, a filha dele era casada com o Herodes Antipas. O Herodes Antipas, ele se divorciou da filha do Aretas para casar com a Herodias. Ela se divorciou do Filipe para casar com o Herodes Antipas, lembra? Herodes Antipas era marido da filha do rei Aretas. A Herodias era a mulher do Filipe, que eram irmãos, o Filipe e o Herodes Antipas. Ela se divorciou de Filipe, ele se divorciou da filha do Aretas, e eles casaram. Aí entra o João Batista e foi morto por causa disso. Né? Vocês lembram desse episódio aí? Outra coisa, continuando a ler aqui, ainda dá para terminar isso aqui. Me livrei de suas mãos, no 12, né? Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, ele está falando dele mesmo, era a maneira de dizer, né? Assim como os outros não citavam o próprio nome, né? Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. É muito interessante isso aqui. Se a gente pegar segundo aqui, vamos para o outro isso. Aqui vocês têm a segunda viagem missionária de Paulo. Nessa segunda viagem missionária de Paulo, aliás, na segunda, aqui na segunda viagem, Paulo escreveu Tessalonicenses, primeira e segunda. Na terceira viagem, escreveu Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Ele está escrevendo aqui, tá certo? Ele fala 14 anos antes. Se a gente diminui aqui o 54, 55, volta para a figura anterior lá. Aqui. Provavelmente por aqui foi que ele teve essa visão, em torno de 41. Tá certo? Aqui, depois é que ele vai falar, 14 anos depois, vem para cá até 55, mais ou menos. Tá certo? Vamos ficar nessa figura aí. Só como curiosidade, eu vou voltar a esse assunto. Eu estava falando com o João, algumas coisas vale a pena a gente gravar. No finalzinho da primeira viagem, final da primeira viagem missionária, não durante, mas assim que ele volta para Antioquia, ele escreve Gálatas, uma carta. Na segunda viagem, ele escreve 2 cartas, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Na terceira viagem, ele escreve 3 cartas, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Então é fácil de lembrar, na primeira viagem uma carta, na segunda 2, na terceira 3. Depois ele vai para Roma, não é a 4ª viagem missionária, e aquelas aventuras vai para Roma. Quando ele está preso em Roma, ele escreve 4 cartas. Com isso já completam as 10 cartas que ele escreveu aí. Quando ele foi solto, muito provavelmente ele já sabia que ia morrer, ele não escreveu mais para igrejas, ele escreveu para os líderes das igrejas, Tito e Filemão. Tito
e Timóteo. Filemão é um caso especial que está lá, mas depois, entre o primeiro aprisionamento dele e o segundo, quando foi a quarta viagem, ele escreveu Tito e 1 Timóteo. Quando ele estava preso pela segunda vez, escreveu 2 Timóteo. Então, uma carta na primeira viagem, com 2 na segunda, 3, com 3 na terceira, 6, com 4 na prisão, 10. E as 3, depois do primeiro aprisionamento, completam as 13 cartas que ele escreveu. Então fica fácil da gente lembrar. Vamos só terminar vendo aqui o que aconteceu. Nós vimos as visitas de Paulo. Aqui, antes nós vimos, 3 anos depois, ele se converteu em 35, mais ou menos em 38, 14 anos depois, que foi mais ou menos 48 por aí, daí teve a primeira viagem missionária. A terceira visita de Paulo foi aqui, que houve o quê? O Concílio de Jerusalém, e o Pedro também estava aqui no Concílio de Jerusalém, né? O Paulo e o Barnabé relataram o que Deus fez lá nos gentios. O Pedro, na viagem dele, o Pedro falou do que aconteceu em Cornélio, e o Tiago fez aquele arremate, aquelas coisas das quais eles deviam se resguardar. Foi aqui esse Concílio de Jerusalém. Acaba ali, quando acabou o Concílio de Jerusalém, nós vamos ver depois isso aí com calma, mas 2 indivíduos foram junto com o Paulo e Barnabé de volta para Antioquia levando a carta. Um deles era Silas, né? Então daí aquele episódio de Paulo com Barnabé que se desentenderam, e o Paulo foi com Silas na segunda viagem missionária aqui. Aqui, a primeira ele tinha ido com Barnabé, foi antes do concílio. Aqui o concílio no ano 50, segunda viagem missionária aqui. A terceira, aqui ele escreveu 1 e 2 Tessalonicenses. Aqui ele passou 1 ano e meio em Corinto, quando ele escreveu essas cartas. Aqui vocês lembram, ele ficou um tempão em Éfeso, né? Que nós lemos ali não só 3 meses na Grécia, depois ficou mais 3 anos ali em Éfeso, na terceira viagem missionária, etc. Daí, assim que ele volta, aqui no ano 58, esses episódios nós vamos ver com calma, porque nós vamos ver cada uma das viagens, né? Logo que ele volta, disseram que ele tinha levado o Trófimo junto com ele no templo, onde não podia. Era só conversa, ele devia estar fora, mas prenderam o Paulo por causa disso. Daí ele ficou 2 anos preso aqui em Cesareia, né? 2 anos, enquanto era o Félix, que era o governador. Aqui, no ano 60, passou a ser o Festo. Festo ficou de 60 a 62 e morreu aqui. Logo depois que o Festo morreu, acho que os irmãos lembram, morreu também Tiago, meio-irmão de Jesus, aqui. Então, 2 anos na prisão em Cesareia. Aqui tem todo aquele episódio da viagem, o naufrágio, tudo lá. Foi aqui, daí ele vem para 2 anos preso em Roma. Aqui acaba o livro de Atos, aqui em cima. Acaba o livro de Atos. Então, o livro de Atos não menciona a libertação de Paulo, não menciona a morte de Tiago, não menciona nenhum tipo de julgamento pelo qual ele tinha passado. E vejam que em Atos menciona o episódio, por exemplo, de Estevão, menciona a morte de Tiago, irmão de João, menciona a defesa de Paulo perante o Félix, depois perante o Festo, junto com a Agripa e a Berenice, e depois não menciona mais nada. Por isso é que se acha que foi aqui que ele parou de escrever. Isso não é mencionado. Daí vem a quarta viagem missionária, ele é preso de novo, e aqui preso e morre provavelmente em 67, e no ano seguinte, provavelmente, o Pedro. O Nero, ele foi imperador de 54 a 68, quer dizer, daqui até aqui. Ele foi
imperador, mas a perseguição começou aqui em 64, que foi quando houve o incêndio de Roma e ele pôs a culpa nos cristãos. Antes disso não havia perseguição. A perseguição que havia antes era por parte dos judeus que não gostavam daquilo que eles chamavam de seita, né? Que era o cristianismo. Mas por parte dos romanos começou aqui em 64. Tanto que não existe evidência nenhuma aqui de que Paulo estivesse sendo maltratado. Nem em Atos, nem nas cartas que ele escreve, né? Agora, aqui nesse segundo nesse segundo aprisionamento dele, ali em 2 Timóteo, que ele escreveu aí, ele fala, eu sei que eu já vou morrer logo. E aí ele explicou, já tinha passado uma defesa, até ele fala, na minha primeira defesa todos me abandonaram. Então ele já fala. E as cartas a Tito e 1 Timóteo foram escritas aqui durante a 4ª viagem missionária, e a última carta dele aqui, a 2 Timóteo. Então, agora nós vamos ver com um pouquinho mais de calma, talvez dê para terminar numa aula só, vamos ver, na semana que vem, as 3 viagens missionárias, depois o tempo que ele vai para Roma, a 4ª viagem missionária e a morte de Paulo. É até aí que vai a história do Novo Testamento sobre esse período. O resto que se conhece é de fonte extra-bíblica, né? Eu sei que eu estou correndo um pouquinho, mas a ideia era mais a gente ter um roteiro para ir acompanhando com a Bíblia, quem quiser estudar com calma, né? Vamos agradecer. Nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo em que pudemos tratar de assuntos relativos à Tua Palavra. Nós te agradecemos pela Tua Palavra, por aquilo que Tu nos revelaste. Te agradecemos pela liberdade que temos de estudá-la aqui. Faz, Senhor, com que possamos aproveitar essa situação que Tu nos dás de livremente podermos ter a Tua Palavra, estudá-la em conjunto com os irmãos e termos a Tua Palavra em casa para estudá-la sempre. Nós te agradecemos por isso e te pedimos para que Tu não nos deixes desperdiçar essa situação que Tu nos dás. Guarda-nos agora de volta para casa, abençoa-nos durante essa semana. Faz, Senhor, com que possamos estar lembrando sempre que estamos na Tua presença, de maneira a viver para a Tua glória. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.